O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até passar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação ou uma luz que vem do alto. A luz que vem do alto, no fundo, a gente sabe, é a pessoa de Jesus. Hoje é o dia em que essa luz se manifesta a todas as pessoas. Jesus, ele vem como Salvador de toda a humanidade, não somente do povo de Israel, mas também de todas as pessoas. Pode parecer algo simples da gente entender hoje, mas lá atrás não era, porque na cabeça do judeu, o Messias viria para o povo judeu, para o povo de Israel. E o fato dessa presença desses 3 magos é um sinal de que Jesus veio para todas as pessoas, veio como o único Salvador, e que tudo o que Deus faz é dar sinais para que a gente chegue até Jesus. Há, no fundo, nesse texto, um caminho a ser percorrido. Esse caminho é o caminho até a pessoa de Jesus. Não só chegar até Ele, mas reconhecê-lo como o nosso Salvador. Por vezes a gente pode falar isso de boca para fora: Jesus é o meu Salvador, Jesus é Deus. Mas é necessária a vivência disso. A fé se fazer de modo concreto na vivência disso, de Jesus como nosso Salvador. Para isso, gente, é necessário que Deus, Ele mova os nossos corações, Ele vá ao nosso encontro, Ele se revele a nós, como diz o catecismo. Então Deus usa dos seus meios para que a gente chegue até Ele. Ele dá meios para que a gente chegue até Ele.
Os dois principais meios que Deus nos dá é a inteligência e a fé. Disso a gente sabe que vem um documento do Papa João Paulo II chamado A Fé e a Razão. Pela fé e pela razão, pela inteligência, vai dizer o Papa João Paulo II, o homem voa até Deus, o homem chega até a verdade. Se você corta uma asa do passarinho, o passarinho não consegue voar. Por isso que é necessário esse encontro da fé e da nossa inteligência, da razão, para que a gente chegue até Deus. Quando a gente vem numa missa, por exemplo, há elementos de fé. Cristo na Eucaristia, Cristo na palavra, os sinais, mas há elementos também que você tem que colocar a cachola para funcionar. Por que o padre está fazendo assim? Por que tem isso agora na missa? Por que tem essa leitura? Por que agora tem essa homilia? O que significa essa homilia? Quanto mais as duas coisas vão se casando, mais a gente vai chegando até o presépio, até a pessoa de Jesus. Por isso, Deus envia o seu Espírito Santo no nosso batismo, e com o nosso batismo na vida da graça, a partir da vida da graça, o Espírito Santo traz consigo, no nosso coração, aquilo que a gente conhece como os dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo. Que o menor dos dons é o temor de Deus. O temor de Deus tem 2 significados. Não é ter aquele medão de Deus, mas há um medo que a gente deve ter. Um medo que significa assim, primeiro, que significa assim: Deus é Deus, eu sou criatura. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é o meu truta. Deus não é o meu parça. Deus é Deus. Todo respeito com o nome de Deus. O povo de Israel nem Yahvé ou Javé pronunciava, de tanto respeito que eles tinham com Deus, com o nome de Deus. Então era trocado pelo o Senhor, o Altíssimo. Isso demanda respeito com Deus. Veja, quando um anjo aparecia na Bíblia, havia um santo temor de quem via. Tanto que toda vez que o anjo aparece na Bíblia, o anjo tem que falar: não tenhas medo. Imagine Deus, a glória de Deus. Então há um primeiro aspecto desse, um medo santo diante de quem Deus é. Você lembra Moisés na sarça, você lembra tantos e tantos personagens da Bíblia, que quando tiveram uma epifania, ou uma teofania, uma manifestação de Deus, tremeram na base. Você lembra, por exemplo, Tiago, Pedro e João, lá no Monte Tabor, quando viram um pouquinho da glória de Deus, ficaram cheios de medo e caíram para o chão. Então veja, é um medo santo, é uma reverência que a glória de Deus faz com que a gente se incline, se abaixe. De alguma forma a gente já vive isso na missa. Quando o padre ergue a Eucaristia, você se ajoelha por conta da glória de Deus, que você sabe que está ali, não está vendo, mas está ali. E o temor de Deus também, que é o medo de perdê-lo. Se ele é tão grande, se ele é tão maravilhoso, se ele é o que ele é, e ele mora em mim, se ele está comigo quando eu estou no estado de graça, então eu tenho que ter medo de perder. O carinha começa a namorar com uma moça que é muita areia para o caminhão dele, não tem por aí? Ih, tem, né? Você fala assim: ixi, o que essa moça viu nesse cara aí? Tudo fora de prumo, com essa fraqueza de feição. E o cara sabe. Ele pensa: o que se eu perder essa? Não arrumo mais nunca, não é? Então ele fica: more, benzinho. Ele fica adulando ela, porque ele tem medo de perdê-la. Assim também deve ser a gente. Deus é muito mais do que o nosso caminhãozinho aguenta, mas Ele quer estar com a gente. Então a gente tem que ter esse santo temor de perdê-lo. A partir disso eu fujo das ocasiões de pecado, eu procuro agradar a Deus, eu procuro fazer a sua vontade. Esse é o primeiro degrau dos dons do Espírito Santo. Entre os dons do Espírito Santo existe o dom da inteligência, o padre já falou aqui. A inteligência
foi dada a todas as pessoas. Você se lembra que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Semelhança, lá no texto bíblico, semelhança significa, no catecismo, aliás, significa assim, que Deus deu para nós 3 atributos que são dele: liberdade, vontade e inteligência. Não foi dado aos cachorros essas 3 coisas, não foi dado à minhoca, não foi dado à maçã, foi dado para nós. Desses 3, então, tem o dom da inteligência, que foi dado a todas as pessoas. Por isso, para de falar, porque é pecado, falar que você é burro. Porque isso é pecar contra um dom do Espírito Santo. Não pecar contra o Espírito Santo, mas pecar contra o dom do Espírito Santo. É falar que o Espírito Santo não deu esse dom para você. Não, Deus deu esse dom a todas as pessoas. A inteligência, ela é o modo da gente encontrar a verdade e da gente se organizar, se orientar para Deus. Então, Deus distribui a inteligência de várias formas. Então, de fato, tem a pessoa que é inteligente para o estudo, mas também tem a pessoa que é inteligente para fazer coisas, para criar coisas. Outro é inteligente para aspectos emocionais da vida. Ele sabe acolher as pessoas, ele sabe ter uma palavra. Outro tem uma inteligência para organizar a casa. Se você não tiver inteligência para organizar a casa, pensa só, tem que ter uma inteligência, por mais simples que a pessoa seja. Outros têm uma inteligência para a música, para o canto, uma inteligência litúrgica, uma inteligência esportiva. Deus distribuiu vários tipos de inteligência. Então, para de falar que isso é burro, que isso é pecado. É um dom do Espírito Santo. Só que existe um dom do Espírito Santo que parece inteligência, mas não é. Ele é um dom maior do que a inteligência. Aliás, ele é o maior dom que tem. Qual é o maior dom do Espírito Santo que tem? O dom da sabedoria. Se você pegar no Salmo, o Salmo vai dizer assim: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Olha como estão ligados os dons. A sabedoria, quem tem a sabedoria, vai ter todos os outros dons. E o que é um sábio? O que é a sabedoria? Sabedoria é enxergar tudo com os olhos de Deus. É diferente da inteligência, porque há um aspecto sobrenatural. É lógico que, como o padre disse, Deus distribuiu a inteligência para todos. Quando essa inteligência ela está sob o efeito da graça, sob o efeito do Espírito Santo, ela dá um salto. Você pega, por exemplo, um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, que já eram inteligentes por si, mas quando vem a graça, aquilo dá um salto. São Tomás de Aquino vai dizer que ele nunca leu uma página que ele não tenha entendido. Pensa. São Tomás de Aquino não tinha computador. Tudo aquilo que ele ia escrevendo, ele partia do ponto que você já entendeu, ele não repetia de novo. De fato, era um homem inteligente, mas como ele era santo, aquilo dá um plus. Aquilo se eleva. Agostinho, e assim, todos os santos que usaram disso. Quando o santo, por exemplo, ele tem uma obra de caridade, de repente Deus dá uma luz para que ele resolva uma situação, já tem uma inteligência, ali com a ajuda da graça, que ele dá um salto. Você, em casa também, como que a gente vai pagar essa conta? Como que a gente vai corrigir essa pessoa? Como que, humanamente, você já tem inteligência, mas tem hora que a inteligência está batendo com certas situações que você não consegue resolver. Mas se você começar a rezar, começar a andar na graça, de repente, pá! A graça de Deus vem ao encontro e eleva, e você encontra a solução conforme a vontade de Deus. Mas tudo isso ainda não é a sabedoria. A sabedoria é quando a pessoa tem no seu coração, na sua inteligência, no seu olhar, nos seus gestos,
a capacidade de enxergar Deus em cada coisa. É por isso que uma pessoa, ela pode não ter estudo, mas ela ser sábia. Santa Catarina de Sena, que era analfabeta, mas era sábia, se tornou doutora da igreja. Um São José Cupertino, um cura d'Ars, eles eram pessoas que tinham pouca alfabetização, mas eram sábios, porque enxergavam tudo com os olhos de Deus. Às vezes tem aquelas velhinhas rezadeiras, não tem as velhinhas rezadeiras, as beatas? É as beatas que seguram a igreja, não é? É as beatas que seguram a igreja. As beatas, muitas vezes, elas enxergam muito mais longe do que nós padres, do que nós que estudamos, na simplicidade delas, elas às vezes já percebem, por exemplo, um discurso teologicamente errado. Às vezes ela não consegue debater aquilo, mas um simancó dela já, parece que eu nunca ouvi isso. Que negócio esquisito que esse padre está falando. Essa sabedoria que vem do alto, é o senso da fé que é aprumado, que é melhorado com o dom da sabedoria. Aqui, a gente, pela tradição, a gente sempre chamou esses 3 personagens, e a gente não sabe de fato se são 3. A gente acredita que é 3 por causa do quê? Por causa dos 3 presentes. Mas não fala que é 3 no texto. Mas a partir dos presentes, é um indicativo que são 3. Também não se fala o nome deles no texto bíblico. A gente sabe pela tradição da igreja. Melquior, Baltazar e Gaspar. A gente sabe pela tradição da igreja. A tradução aqui coloca mago. Mas mais do que mago, são os sábios vindo do Oriente. Mago, hoje, quando você fala mago, dá a impressão de algo esotérico, não é? Mas eles não eram esotéricos. Eles estudavam as estrelas, ou seja, era um tipo de astronomia e não astrologia. Isso faz com que eles, então, sejam pessoas inteligentes, que conheciam algumas leis, por causa da época, da física, da natureza. Mas além disso, eles se tornam sábios, porque eles começam a entender, a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Naquela noite, por que também, um parênteses também, por que se fala reis magos? Por causa que os presentes que foram dados eram presentes caros, e eram presentes então, do naipe de um rei dar para outro. Então, daí que se tirou a tradição de que eram reis magos, ou mais certo, chamar de sábios. Se você pensar bem, naquela noite, ou naquelas noites, as estrelas, essa estrela que os guiou, brilhou para todo mundo. Não brilhou só para eles. Sabedoria. O que é essa estrela? Onde Deus está nessa estrela? Onde Deus está naquilo que está acontecendo na minha vida? O que Deus quer de mim com isso? O que Deus quer de mim agora que eu ganhei esse serviço? O que Deus quer de mim agora nesse casamento? Agora que a gente está com um filho ou uma filha, a gente está grávida, o que Deus quer de mim? Você tem que fazer essa pergunta todo dia, porque isso é ser sábio. O que Deus quer nessa situação que não deu certo? Ali está a estrela do Senhor. O Senhor, Ele constantemente fala com a gente. Mas, você já viu o padre falando? Diferente do que as pessoas pensam, não é falar de um modo assim. Deus, Ele é sutil. Se você pega qualquer místico da igreja, você vai ver o quanto que eles falam que Deus se comunica no silêncio. Olha que coisa mais parece contraditória. Quanto mais a sua espiritualidade vai crescendo,
mas vai silenciando essa espiritualidade, porque você começa a prestar atenção nas entrelinhas do Senhor, na onde Ele fala e na onde que eu tenho simplesmente que escutar. Então a primeira coisa, lógico, é na palavra. Deus já falou com você hoje. Você já viu o padre falando isso? Já falou, já tinha uma palavra para você hoje. A estrela já bateu na sua vida hoje, ele já se mostrou. Mas repara que da mesma forma que a estrela apareceu lá para um montão de gente e ninguém deu bola, talvez na hora da leitura, uma ou duas pessoas só captaram a estrela passando. Isso é triste para o coração de Deus, não é? Termina a leitura, palavra do Senhor, palavra da salvação. A estrela passou, mas eu não tive a sabedoria de desligar a minha inteligência. Eu fiquei preocupado com a minha inteligência no que eu vou comer depois, no que eu vou fazer amanhã, no trabalho, na canseira, no calor, no frio, nisso, aquilo tudo. E não percebi que Deus me chamava uma palavra de sabedoria. O que Ele queria comigo? O que Ele quer comigo com essa palavra, com esse salmo, com esse evangelho, com esses gestos que o padre faz, com essas orações que o padre faz? Será que eu prestei atenção, por exemplo, no primeiro oremos que o padre falou? Ali é uma dica muito grande do que Deus quer na nossa vida. Eu sempre falo lá no seminário que é uma dica para fazer a homilia, evangelho, compara com a primeira leitura e compara com a coleta. A coleta é o primeiro oremos que a gente faz na missa. Ali está a dica do que a igreja quer que você fale. Ali está a dica do que Deus já está falando para a gente. Mas a estrela aparece e a gente não se importa. E passou uma oportunidade da gente se aproximar mais dele. Esses sinais que o Senhor dá então na nossa vida, também ela vem às vezes por uma correção fraterna, por uma palavra de conforto, por uma palavra de conselho, pela boca dos pequenos. Lembra que o padre disse das veinhas? As veinhas, as crianças, o mendigo de rua, os pequenos. Deus usa dos pequenos. Situações de vitória que dá certo, de conquista, Deus está falando ali. Mas também situações em que a gente chora, em que dói, de enfermidade. A estrela está ali. Você precisa enxergar com os olhos de Deus. O que Deus quer de mim, disso tudo? A sabedoria. Sabedoria, porque se eu enxergo essa estrela, eu vou chegar no seu filho, eu vou chegar em Jesus. Só que nesse caminho, como o padre disse, existe muito Herodes que quer matar Jesus aí, que não quer deixar você chegar até ele. Você viu aqui que é uma coisa de espanto. Herodes era o rei dos judeus. Ele era um rei falso, ele era um rei que tinha usurpado, ele não era um rei legítimo. Lá atrás já tinham adulterado a descendência de Davi. Se fosse correr a descendência certa de Davi, quem que ia ser rei dos judeus aqui? José, pai de Jesus. José era da linhagem real de Davi, mas foi usurpado lá atrás, de forma que foi daqui a pouco já nem se sabia mais quem que era rei. E nesse tempo foi colocado um rei fantoche. Roma colocou um rei fantoche, que era Herodes. O rei dos judeus, o rei do povo de Israel, não sabia nada do Messias. Olha que coisa. Ele era do povo de Israel e vai perguntar para os fariseus, porque ele não sabe da Bíblia. Viu, mas aonde que tem que nascer o Messias? Que Messias que é esse? Que negócio que é esse? E os fariseus vão responder com Miqueias, um texto da Bíblia. Ou seja, ele não sabia nada da Escritura. De novo, gente, como que a gente quer ser sábio
se nem da Escritura a gente conhece? Aí facilmente a gente é enrolado por 2, 3 versículos aí, tirado fora de contexto. Aí vem aquela história católica que não lê Bíblia. De fato, a gente é muito preguiçoso nisso. Mas mais do que ler Bíblia, é se você de fato prestasse atenção na palavra que você vem na missa. Cada missa que você participa, já dão 4 leituras. As 2 leituras, o Salmo e o Evangelho. Fora as passagens, as falas do padre, que tem a ver com Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Quantas falas que o padre fala que estão na Bíblia. Mas às vezes, de novo, essa não enxergar a estrela, não enxergar Deus falando, faz com que a gente se torne como Herodes. E não perceba as coisas que estão do nosso lado. A distância de Belém para Jerusalém é menor do que da Cidade Nova até Itu. Era menor. E ele não sabia nada. E tem muita gente que não sabe nada. Que a estrela está do lado. Que o sinal está do lado. E não sabe nada. O padre já falou. E eu fico pensando às vezes que Deus que tenha misericórdia. Porque no dia do juízo, pensa só. Muita gente dessa avenida ou das ruas aí da nossa igreja, que não vem na igreja, quando ele entender o que era a missa, ele vê que estava do lado da casa dele. Já pensou? Jesus está do lado da minha casa. Jesus está a 1 quarteirão da minha casa. E eu não percebo. Olha que ideia de Herodes, olha que mentalidade de Herodes. Outro dia, aqui na paróquia, é uma coisa que nós temos que corrigir aqui, hein? Essa mentalidade de que é longe, de que uma comunidade não pode ir na outra, porque é longe. Vocês pergunta para o padre Belão aonde ele vai, vocês vão ver o que é longe. As comunidades lá, 2, 3 horas de caminhar, de carro, estrada ruim, quando chove não dá para chegar. E aqui a gente reclama, tendo Belém do nosso lado. Outro dia uma comunidade reclamou, porque ia ter a missa, uma missa importante. Uma comunidade não, é uma pessoa, né? Sempre tem as gente azeda, não é? Mas a pessoa da comunidade reclamou que só ia ter a missa no Pira, e é por causa de falta de padre, e era solenidade, então vai concentrar todo mundo no Pira. Ah, padre, mas é longe. Eu fiz questão de abrir o Google naquela hora e mostrar a distância do Pira até essa comunidade. Dava menos que o percurso que Jesus fez carregando a cruz. Não é? Veja, os sinais que Deus manda e a gente não quer ver. E por muitas vezes a gente está apegado ao descanso, apegado a poder, a valores, como Herodes estava. Herodes não queria sair do mundinho dele. Então era mais fácil o quê? Mata a criança. Então é mais fácil eu matar Jesus no meu coração. Ah, não vou na missa não, eu rezo em casa. Sabe esse papinho? Ah, a igreja só tem pecador, então eu não vou. Quando a pessoa fala isso, você fala assim, pode vir que tem lugar para mais um. A gente arruma uma cadeira para você, não é? Igreja aqui, gente, não é lugar de gente santa. Gente santa vai ser quando a gente chegar lá no céu. Enquanto a gente está aqui, está todo mundo doente. Olha para quem está do seu lado aí. Fala assim para ele, você está doente. Fala assim para ele agora, para ela. Quer tetê, nenê? Fala, aqui não. Aqui não, gente. Não é? E não vou lá porque tem gente fofoqueira. Quer tetê? Você quer tetê?
é um caminho de conversão. Estamos em caminho. A gente vem, olha a estrela, mas tem muito que caminhar ainda. Quando os magos, vocês viram, os sábios, os magos, eles saem de Herodes, chegam até o menino Jesus, tem essa grande, característica, esse grande feito, que é presentear Jesus. Passa batido porque a gente conhece a passagem, mas a gente se esquece de presentear Jesus. A gente pede presente para Ele, mas hoje é dia de você presentear Jesus. Na Europa, o dia de dar presente para as crianças não é no Natal, é no dia de Magos, por causa disso. Por isso hoje você também, então, é convidado a enxergar com sabedoria aquilo que Deus tem falado para você. Primeira coisa é isso. Toma cuidado, porque o demônio, ele imita as coisas. Então aquilo que você pode achar que é estrela, no fundo é um farol sabe aqueles faroletes que tem de danceteria, assim, que vai, rasga o céu, assim? Aquilo que pode você achar que é uma estrela é um balão. O demônio, ele é imitador. Por isso que você tem que rezar e, quando assim uma situação muito difícil, você pedir ajuda para os universitários. Quem que são os universitários? As pessoas que você sabe que rezam. Então, por exemplo, as veinhas, as beatas lá da paróquia, o grupo de oração, os padres, os santos. Padre, mas eu não falo com o santo. Fala. Você faz uma novena Santa Teresinha, ganhou uma rosa. Pronto, ela falou. Não ganhou uma rosa. Não, então, não é para você fazer aquilo. Entende? Eles dão sinais. E aí você tem que estar com o Wi-Fi ligado, senão a coisa passa. Quando você, então, se torna sábio, você vai saber, de fato, dar presentes a Jesus. Você tem que imitar os magos. Jesus não precisa do nosso dinheiro. Jesus não precisa de nós para nada. Mas Ele quer precisar. Vejam. Um deu ouro. O que o ouro significa? O ouro significa a divindade. A divindade. Apareceu uma mulher revestida de sol, com trajes como se fosse de ouro. À minha direita está ela sentada com trajes de ouro de Ofir. Não é assim que fala lá o Salmo? O que é se revestir de ouro? Revestir-se da graça. Ela não é deusa, mas ela está revestida da graça. Agora, Jesus é o próprio Deus. Então se dá ouro para Jesus, porque Ele é Deus. São Bernardo, ele foi corrigido. Lembra que o padre falou que ser sábio é perceber onde Deus fala. E Deus fala pela boca dos pequenos. Então São Bernardo, que corrigia Papa, que dava instrução para Papa. Quando um Papa é eleito, dão para ele uma carta que São Bernardo escreveu, falando assim, como proceder, qual o proceder de um Papa. Olha o naipe. E São Bernardo, no começo ele pensava assim, eu acho que tem que ser cálice simples, porque Jesus foi pobre. Um noviço é a pré-escola, é quem está na pré-escolinha ainda, para chegar a ser padre. Um noviço chega para ele e fala assim, mas Pai Bernardo, no Antigo Testamento, Deus manda se colocar o sangue de cordeiro, de animal, em cálice de ouro, por causa que era uma oferenda a Ele. Se sangue de cordeiro tem que se colocar num cálice de ouro, imagine o sangue do Filho de Deus. Mesmo que fosse o nosso melhor ouro, ainda é pouco pelo que vai dentro do cálice. Aí o Bernardo falou, vixe, tomei. Está vendo? Foi corrigido por um pequeno. Mas veja, não é a ostentação, mas a dignidade. Lógico que é a dignidade da coisa. Então veja, aquilo que o padre falou.
Se a gente desse ouro para Deus, é pouco. Ele é Deus, ele não precisa de ouro. Mas ele precisa que a gente o adore. Se o ouro representa a divindade, então representa a nossa adoração a Deus. 2023, você vai dar o primeiro presente para Deus, então. Vou adorar o Senhor o máximo que eu puder. O máximo que eu puder significa, vou participar da missa o máximo que eu puder. Vou fazer a adoração o máximo que eu puder. Vou deixar a preguiça de lado. Vou deixar a manha de lado. Vou perceber Deus que está do meu lado. Vou lembrar que o caminho de Jesus na cruz é menor do que o caminho da minha casa até o sacrário, até a missa. Vou lembrar disso. E vou fazer o esforço para cada vez mais eu adorar o Senhor. O que Ele quer é o meu coração revestido de ouro, o meu coração dobrado, entregue, adorante ao Senhor. Isso é o verdadeiro ouro que Ele espera da gente. Por isso, gente, aqui o padre falou, a gente sempre pede para Jesus os nossos presentes. Hoje é dia de você dar o presente para Ele. Então faz esse compromisso, 2023, olha como que está, o padre sempre fala, olha o mundo como é que está. É ali dentro, é nesse altar que a gente vai ter de fato o nosso suporte. E esse é o grande sinal da nossa vida. Essa é a grande estrela da nossa vida. A Eucaristia. Segundo presente que você vai dar. Aqui o texto fala que eles deram um incenso. O que significa o incenso? A vida de oração. Quando é solene, como hoje, devia ter incenso, mas esqueceram. O incenso, quando para estar incensando o altar, o que significa aqui? Aqui está no Apocalipse. Significa a oração dos santos que chegam até Deus, como um perfume. A nossa oração é daquele jeito, é ou não é? É ou não é? Mas quando ela está junto com a dos santos, ela também se torna agradável a Deus. O segundo presente que você vai dar, então, nesse ano para Jesus é vida de oração. Vida de oração, larga de preguiça, de manha. Não é rezar para dormir, não é para rezar para comer, não é fazer o sinal da cruz a hora que vai jogar bola, aquele sinal da cruz, sabe? Não é o Pai Nosso de jogador de futebol, sabe? Pai Nosso que está no céu. Vida de oração é constância, é parar o que está fazendo, é ter todo dia um tempo para Deus. Vai dizer o cura d'Ars, que é o padroeiro dos padres, que se a gente não reza, a gente vira bicho. E de fato é isso. Os nossos vícios, os nossos pecados vão nos vencendo. Você tem que ter 15, 20 minutos para rezar. O padre já falou. Ou você faz a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, não é simplesmente ler, mas ler e rezar com a palavra. Ou você reza o terço. Quanto tempo demora o terço? 2 horas? 20 minutos, gente. Se você fazer os dois todo dia, você vai para as cabeças. O catecismo vai dizer que é mentiroso quem fala que não tem tempo para rezar. Porque tempo é questão de prioridade. O que é a prioridade da minha vida? É salvar meu filho? Então dobra seu joelho. O que é a prioridade da minha vida? É converter alguém? É pedir a salvação de alguém? Então dobra seu joelho. Se isso é prioridade na sua vida, então vai para a guerra e não fica reclamando, murmurando, entra na vida de oração. Quanto mais você entrar nessa vida de oração, mais você vai entrar nessa fumacinha, e mais você vai fazendo a vontade dele, vai percebendo aonde a estrela está te guiando. Sem vida de oração tem santo, sem vida de oração não dá para ir para o céu, gente. Nossa Senhora chega em Fátima e pede o quê? Para que você reze o terço em família. Padre, mas ninguém quer rezar em casa. Vai você. Começa você. Mas você tem que colocar esse propósito. Senão vai ser mais um ano na sua vida em que você não percebeu a estrela.
Não percebeu o Senhor passando. Vida de oração, gente. E não substitua a vida de oração por catequese, mas eu dou catequese, padre. Mas eu ajudo os pobres. Isso é uma coisa. Uma coisa são as coisas de Deus. Outra coisa é Deus. Você tem que ter tempo para Deus, para fazer bem as coisas de Deus. Mas eu leio na igreja, mas eu canto, Gente, eu posso vir aqui e celebrar a missa sem erro nenhum de liturgia. Fazer tudo certinho, mas sem ter rezado. Fiz aquilo só. Entende? Tem que ter vida de oração. Na vida do padre, é lógico, na vida de vocês, o máximo da vida de oração é de fato a missa. Aquilo que o padre disse, a questão do ouro, que ando junto, é procurar participar o máximo de missa que eu puder. Mas eu tenho que criar vergonha na cara e ter vida de oração. De novo, olha o mundo como é que está. Ouro, incenso e mirra. O que era a mirra? A mirra era uma plantinha, uma sementinha, que por vezes eles misturavam com vinho, para virar um tipo de narcótico. Então, quando ia fazer uma cirurgia, ia amputar uma perna, um braço, eles davam vinho com mirra para a pessoa, e a pessoa ficava meio loucona assim, A mirra, ela tem então um simbolismo de sofrimento. Quando Jesus está na cruz, pega uma esponja com vinho misturado com mirra e dão para ele. Ele molha a pontinha da língua só e ele fala, não quero. Porque se ele tomasse, ele ficava loucão e aí não ia sentir a dor. Ele queria passar por aquilo por nós. Então ele percebe que era vinho com mirra e fala não. Então, esse presente significa o sofrimento que Cristo ia passar. 2023, gente, para dessa história de dinheiro do bolso, saúde para dar e vender. Isso é coisa de pagão. 2023, a vida continua do mesmo jeito que foi 2022. Dia 2 de janeiro estava lá seus boletos, não estava? Estava lá, não é? Virou o ano com você, virou, não é? É duas coisas, é duas certezas na vida, uma que você vai morrer e a outra que você vai pagar boleto. A vida continua. E da mesma forma que você, o ano passado, teve alegria, teve vitória, teve tempo de bonança, mas também teve tempo de lágrima, de dor, de enfermidade, de luto. 2023 vai ser a mesma coisa na nossa vida. Só que agora vai ser diferente, porque eu vou oferecer isso como um presente para Jesus. Mas, padre, Jesus quer a minha dor. Não, Jesus quer que você aprenda com Ele, para quando vier a estrela da dor, você reconhecer Ele, você saber que Ele está lá. Na hora do luto, Ele está lá. A pessoa não está mais, mas Ele está. Na hora que vir uma enfermidade, na hora que te desprezarem, que passarem tapete em você, na hora que você recebeu uma palavra afetada, uma palavra atravessada, Ele está lá. Coloca isso como propósito. Cada lágrima, cada dor no meu coração desse ano vai ser pela minha conversão e vai ser uma oferta ao coração de Jesus, que sofre tanto com os nossos pecados. Ouro, incenso e mirra. Seja sábio para dar os presentes certos para Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.